Graça e paz, amados. Amém. Com muita alegria, né, que estamos com os amados irmãos. Estamos aqui desde quinta-feira. Estávamos assim, já desejosos, né, de estar com os irmãos, já faz muito tempo. E o Senhor proveu nesses dias, né? E quero confessar que eu fui muito edificado com a vida dos irmãos. Os irmãos nos receberam ali com muito amor, né? E isso é hospitalidade, né? Hospitalidade é receber o outro em amor. E foi isso que os irmãos fizeram, né? Isso trouxe para o nosso coração assim um gozo muito grande. Saber que a família do Senhor está espalhada por todo o mundo, né? E podemos ser abençoados por essa grande família que é a igreja do Senhor. Amém? Essa deve ser a nossa visão também espiritual quando nós observamos a igreja, né? Que a igreja também é uma família, né? O Senhor está edificando uma grande família. Claro, a igreja é o corpo de Cristo, é o templo do Deus vivo, mas também é a família do Senhor. Amém? Amém. Quero também deixar com os irmãos uma saudação dos irmãos de Moarama. A igreja de Moarama manda um grande abraço para todos os irmãos. Amém? Amém? Vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Senhor, nós estamos diante de Ti esta manhã. Esta manhã é Tua, todo dia é Teu. E queremos nesta manhã, Senhor, aprender com o Senhor. Porque o Senhor é aquele grande mestre, pronto a ensinar em todo o tempo. É assim que o Senhor tem feito durante todo esse tempo, Senhor. E nesta manhã não é diferente, Senhor. Que o Senhor nos traga a Tua instrução, o Teu conselho, porque o Teu conselho, Senhor, é vida para nós, Senhor. Nós não podemos ficar sem o conselho do Senhor. Que nossos ouvidos esta manhã estejam abertos, mas os ouvidos do nosso coração, Senhor. Nossos ouvidos espirituais, também os nossos olhos espirituais esta manhã sejam abertos por Ti, Senhor. Porque não queremos perder nada, Senhor, da Tua edificação. Porque um dia o Senhor disseste que edificaria a igreja. E o Senhor está cumprindo rigorosamente essa palavra, Senhor. Edificando a Tua igreja em amor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Vivemos, amados, um tempo assim de muitos combates, né? Eu acredito que toda a localidade tem enfrentado de uma forma ou de outra algum combate, né? O Senhor, Ele disse para os seus discípulos, os discípulos não tinham o privilégio de andar com Jesus, né? Não era um privilégio. Jesus nunca trouxe para eles qualquer conforto no sentido que nesse mundo vocês seriam privilegiados porque vocês andam comigo, né? Jesus nunca falou isso com os discípulos. O Senhor falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ele disse que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor sempre esclareceu para os seus discípulos a realidade de uma vida com Ele. E nesses dias, irmãos, não é diferente. Às vezes o Senhor não vai nos livrar da aflição, mas Ele vai nos dar condição de superar esta aflição. Porque todas as coisas, sim, às vezes nós não compreendemos, ou às vezes nós também não aceitamos, que as coisas que acontecem na nossa vida, que não sejam como nós queremos, ela não faz parte do trabalhar de Deus na minha vida. Mas o Senhor, Ele aproveita todas as circunstâncias. O Senhor aproveita todos os momentos para trabalhar conosco, né? Só lembrando que a obra de Deus é uma obra interior. A obra do Senhor não tem nada a ver com o exterior. É a pessoa do Filho sendo formada dentro de nós. É uma obra do Espírito Santo. E às vezes nós não percebemos porque nós estamos tão
agitados conosco, muitos pensamentos, mas nesse tempo de grande agitação, nós precisamos, irmãos, encontrar a palavra de Deus, encontrar o conselho do Senhor, porque o conselho do Senhor é bom e nos traz vida. O conselho do Senhor que acalma, irmãos, o nosso coração, que acalma o nosso coração. E nós precisamos nesse tempo, ainda que muitas vezes chegam tantas notícias, para nós, tal país aconteceu isso, tal lugar aconteceu aquilo, os irmãos em tal país estão sofrendo perseguição. Irmãos, Deus está no controle. O livro de Hebreus, no capítulo 1, diz assim, que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é o Senhor que sustenta todas as coisas, nada está fora do controle do Senhor, da soberania de Deus. Mas o Senhor quer fazer que nós, seus filhos, entendamos isso. Porque às vezes nós andamos e caminhamos como se o Senhor está tão longe, sabe? Eu tenho percebido nesse tempo que o Senhor é um Deus tão perto. O Senhor é um Deus tão dentro de nós. Porque hoje Ele vive dentro de nós. Vamos abrir aqui comigo, irmãos, as Escrituras, só para dar um exemplo para os irmãos, que o Senhor é aquele mestre que nos ama e que está nos ensinando em todo o tempo. Aqui em Mateus capítulo 5, quando nós lemos ali o Sermão da Montanha, e o Senhor fala as bem-aventuranças para os seus discípulos, o primeiro verso é muito interessante, porque havia com eles uma multidão que os seguia já fazia alguns dias. Mas qual foi a preocupação do Senhor? Qual foi o comprometimento do Senhor antes de falar com a multidão? Vamos ler aqui o verso 5 de Mateus, o verso 1 do capítulo 5. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, antes do Senhor se dirigir àquela grande multidão, Ele aproveitou que seus discípulos se aproximou dele e começou a ensinar os seus discípulos. Ele não começou a ensinar os seus discípulos dizendo: vocês serão grandes pregadores, grandes homens da fé. Ele começa com bem-aventurado. Acho que é isso, irmãos. Eu acredito que é isso que nesses dias, nesse mundo com grandes multidões, e a palavra do Senhor diz que no meio da multidão uma transgressão, ou na multidão das palavras, aflige a nossa alma. O Senhor quer assentar o nosso coração nele. Ele começa a falar: bem-aventurado, bem-aventurado. Ele começa a ministrar do reino dele dentro do coração daqueles discípulos. Irmãos, isso fez uma diferença para aqueles homens. Antes deles se encontrarem com a multidão, o coração deles foram preparados para isso. E o que o Senhor está fazendo nesses dias? Ele está preparando o nosso coração, mas para Ele. Ele está preparando o nosso coração com seus adornos, com os seus enfeites, com as suas riquezas espirituais, Lembrando antes de Esther ser rainha, qual foi o processo na vida daquela mulher para se apresentar diante do rei? Quantos perfumes, quantos óleos, quantos banhos, a sua vestimenta era diferente. Tudo isso, irmãos, é uma figura da obra do Espírito na vida da igreja. E que nós precisamos estar atentos para que em momento algum nós venhamos a perder
esse trabalhar de Deus em amor para conosco. O Senhor está nos preparando, Ele mesmo, o noivo, preparando a sua noiva para aquele grande dia. Nós aqui, humanamente falando, né, tem uma experiência que o noivo não pode ver a noiva antes do casamento, né? O noivo não pode ver a noiva pronta antes do casamento. Só que no Senhor é diferente. É Ele mesmo que está preparando a vida da igreja, porque só nele tem as coisas necessárias para essa preparação. O Senhor está deixando a sua noiva bonita, bela, agradável aos seus olhos. Então, eu dei o exemplo aqui de Jesus e seus discípulos antes do sermão da montanha, porque o Senhor, Ele tem um propósito eterno, de convergir nele, né, todas as coisas, nos céus, na terra, enfim, tronos, enfim, tudo. E a nossa vida foi convergida nesse propósito, foi convergida nele. E esse propósito é um propósito eterno. Ele cumprirá esse propósito, irmãos, até o fim. Eu quero essa manhã, tenho rogado ao Senhor para que gere fé no nosso coração esta manhã, para estar com o nosso coração descansado, porque o propósito de Deus é fiel. E o propósito de Deus permanece até o fim. Quantos propósitos humanamente nós já fizemos que não deram certo? Mas essa manhã o Senhor nos traz uma proposta, né? Vamos fazer um propósito nele esta manhã. O irmão Aniceto, bem no início da obra lá em Moarama, ele dizia assim: quem quer ser cooperador do Senhor nesse propósito? Não que nós íamos inventar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque o propósito do Senhor já está estabelecido, mas de alguma forma está com o nosso coração aberto, quebrantado e contrito, um coração que acolhe a palavra do Senhor, um coração descansado, irmãos. A igreja viveu um período de muito ativismo. Isso foi ruim para a igreja. Muitos lugares traziam para nós que nós tínhamos que ter um ativismo todos os dias nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque senão nós não amávamos o Senhor. E agora nesse tempo, irmãos, é um tempo que o Senhor está trabalhando e trazendo para nós um esvaziamento de nós mesmos, nos trazendo a lembrança que nós somos um vaso de barro, que aquele conteúdo que contém, esse conteúdo ele contém a glória do Senhor, e Ele está preparando homens e mulheres como vasos de barro, para que a glória seja somente dele. Nós somos criados e feitos para a glória da pessoa do Senhor. Irmãos, não foi uma escolha nossa, foi uma escolha do Senhor, né? Então o Senhor é esse grande mestre, né? Esse mestre que está a cada dia nos ensinando com todas as situações. E Ele tem nos chamado para uma experiência que eu vejo é uma das maiores e únicas experiências que nós podíamos desfrutar. Vamos abrir comigo aqui, irmãos, em 1 Coríntios. Então o Senhor tem um chamado na nossa vida. Todos nós temos um chamado. E esse chamado é para todos nós. Independentemente de classe, de raça, em que lugar nós moramos, o Senhor nos chamou. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Às vezes nós ficamos perdidos, puxa, nós olhamos por irmão, nossa, aquele irmão tem um chamado tão bonito, tanto que ele tem um chamado. Irmãos, todos nós temos esse chamado. Fiel foi o Senhor, nos chamando para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro chamado. Esse é um chamado eterno, de comunhão, ou seja, de relacionamento, de intimidade, de viver com o Senhor. Imagina que glória, irmãos, diariamente nós nos relacionando com Deus vivo através do seu Filho Jesus Cristo. Que coisa linda! O povo estava há quantos anos escravo dos egípcios? Quantos anos o povo ficou debaixo daquela carga? Privados de relacionamento com o Senhor. E o Senhor levanta um homem para cooperar com ele nesse chamamento daquele povo. E levanta Moisés, e Moisés vai e liberta aquele povo. Mas aquilo lá nos mostra uma figura do desejo que Deus tinha de comunhão. Imagina aquele povo ficar quantos anos sem comunhão com o Senhor. O Egito representa para a nossa vida hoje o mundo. Quanto tempo nós ficamos sem comunhão com Deus no mundo, irmãos? E o Senhor nos chama para essa comunhão. Não tem coisa mais sublime do que isso. E todos aqueles homens que estavam assentados ali, em Mateus capítulo 5, nós vemos aqui no Evangelho, aliás, em primeira carta de João, essa comunhão daqueles homens com Jesus, o que aconteceu na vida deles? Então a igreja precisa estar aonde o Senhor está. É 1 João capítulo 1, verso 1 diz assim: e o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que temos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor esta manhã, irmãos. Nós vemos o trabalhar do Senhor na vida desses homens. Esses homens estavam sentados aquele dia antes do Senhor se dirigir àquela multidão. Eles estavam sentados aos pés do Senhor e o Senhor os ensinando. O Senhor abriu o reino para aqueles homens. O Senhor tem aberto o seu reino para a vida da igreja, com um propósito de edificação, de transformação, de comunhão. Esses homens provaram. Quando eu leio aqui, e tocaram da palavra da vida, isso faz toda uma diferença para a nossa vida nesses tempos. A vida de Cristo sendo manifestada para a vida daqueles homens. Eles receberam o impacto da vida de Cristo. Eles andaram com o Senhor todos aqueles anos, mas quando eles começaram a experimentar do Cristo ressuscitado, irmãos, aí a vida deles foram completamente mudada. Aí o seu interior foi renovado. Aí a obra do Senhor tocou lá dentro deles e eles puderam experimentar da palavra da vida. A palavra da vida é uma experimentação da vida de Cristo.
Então, por isso nós precisamos estar atentos a esse mover do Senhor nesses dias. Lendo a palavra do Senhor, uma das visões que o Senhor me permitiu ver foi a vida de Samuel. Samuel, ainda que novo, ainda que jovem, diz a palavra que ele não deixou cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. E isso, irmãos, fez a diferença na vida de Samuel. Ainda que ele não conhecia, ele não sabia quem estava falando com ele. Mas ele diz: eis-me aqui, Senhor. E diz a palavra que o jovem Samuel crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. E se nós lermos Lucas capítulo 1 ali, capítulo 2, mostra a mesma experiência com Jesus. E diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria, diante do Pai, diante dos homens. Foi a mesma experiência que Samuel teve. E essa é a mesma experiência que o Senhor tem desejado que cada um de nós tenhamos. Esse crescimento de revelação da vida do Filho de Deus. Nós não podemos, irmãos, mais correr de um lado para o outro, buscando alguma coisa. Como se eu passei em frente de um sistema religioso e tinha eles colocaram uma faixa bem grande. E nessa faixa estava escrito assim: o melhor de Deus está por vir. Eu falei: nossa, eles estão esperando o melhor de Deus, né? O melhor de Deus veio e eles não viram. Os judeus perderam aquele tempo daquela visitação. Cristo veio e eles não viram. Estão esperando até hoje. E aquele sistema estão esperando ainda o melhor de Deus. O melhor de Deus, irmãos, é o Filho, é seu Filho. Diz a palavra que nele eu tenho todo o meu prazer. Nós não podemos perder nada que está no Filho. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor essa manhã desvenda nossos olhos para vermos, sim, as maravilhas da sua lei. Para vermos o Filho. O Filho é a centralidade de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Sem Ele, tudo que foi criado não existiria. Porque só nele tinha esse poder de criação, irmãos. João capítulo 3, o verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, lendo esse verso, esse pequeno verso, mas que diz para nós muita coisa. Todas as coisas foram entregues nas mãos do Filho. Irmãos, nada ficou de fora. Nada ficou de fora. Então, quando falamos e nós precisamos de alguma coisa, aonde nós vamos buscar? Nas mãos do Filho. O Filho não precisa de ajuda nesta obra. Os irmãos ali de Colossenses, eles entraram por um caminho, por um tempo, e Paulo teve que escrever, interferir ali, escrever Epáfras, né? Porque eles estavam entrando numa experiência de conhecimento humano, de conhecimento que eles queriam dar uma ajuda para o Senhor, que só o Senhor não era suficiente. Então nós temos que permanecer firmes na fé que um dia foi nos dado. E saber somente Cristo, Ele é suficiente. Hoje muitos irmãos estão procurando outras coisas, como autoajuda, né?
E nesse tempo agora, nunca se escreveu tanto livros de autoajuda. Mas tudo tem que ser acompanhado ou priorizado da pessoa do filho. Nada pode estar fora da pessoa do filho. Em Coríntios diz que, aqui em 1 Coríntios, que no mundo, irmãos, no mundo há muitas vozes. No mundo há muitas vozes. E todas elas têm um significado. Todas as vozes que aparecem nesse tempo, eu vou usar o termo, toda a moda que aparece nesse tempo, né? Ela tem um significado. Se ela não está em Cristo, então significa que isso pode atrasar a nossa caminhada com o Senhor. E nós temos que estar atentos para que isso não aconteça. Porque em Hebreus diz que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Nós desejamos uma pátria celestial. A nossa pátria não é daqui. Lembrando quando o povo estava no deserto, quando aquela nuvem se levantava, o que acontecia com o povo? Eles pegavam as suas coisas, suas tendas, e tinham que estar debaixo do mover. Então há um mover de Cristo, só que esse mover de Cristo é um mover eterno agora. Não é mais de tempos em tempos, agora ele é permanente, né? E nós temos que estar atentos para caminhar debaixo desse mover. Com as nossas coisas. A pressa, mano. Irmãos, nós precisamos se apressar, porque o Senhor está movendo. Então aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo estava falando aqui dos dons de línguas, de profecias, mas ele cita um verso assim que me trouxe um exemplo e uma consideração, porque nós vemos o quanto as vozes têm se manifestado nesses dias, e muitas vozes até boas, né? Então no verso 10 diz assim, 14:10, 1 Coríntios, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Isso me fez pensar, irmãos, porque às vezes vem uma voz tão suave, tão mansa, tão agradável, mas ela veio para nos distrair. Distrair, sabe de onde? Do caminho do Senhor. Paulo tinha um companheiro chamado Demas. Seus irmãos, Demas amou o presente século e abandonou Paulo. Irmãos, para Demas ser companheiro de Paulo, ele era um homem que tinha uma habilidade espiritual, que tinha ele era maduro, mas mesmo assim ele foi seduzido e saiu do caminho. O coração dele amou o mundo. Então nosso coração, meus amados, nesse tempo precisa ser mais despertado, mais atraído, e corrermos para o Senhor com amor. Com amor. Na verdade, o Senhor vem exortando, né, desde o princípio. Tem um verso aqui em Josué. Vamos abrir comigo aqui, irmãos, no livro de Josué. Só um minutinho para mim conferir. Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, verso 11. Obrigado. Josué 23, verso 11 diz assim: portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Então ele estava entrando numa terra, uma terra dada pelo Senhor, mas ali havia outros povos.
E os irmãos trazem a lembrança, olha, guardai as vossas almas diligentemente, somente para amar o Senhor, porque nesses povos, cada um deles tem costumes diferentes, para que vocês não sejam seduzidos ao entrar nessa terra. Então é essa luta, irmãos, diária que nós temos, né? Guardar o nosso coração diligentemente. E como nós guardamos o nosso coração? Pela palavra de Deus. O escritor de Provérbios, ele fala, Provérbios 5, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Ele fala mais. Por quê? Ele explica o porquê nós devemos guardar o nosso coração. Porque procedem as fontes da vida. Irmãos, essa fonte da vida, ela deve estar jorrando livremente da nossa vida. Ela não pode ter coisas que venham bloquear o fluir dessas águas na nossa vida. Essa fonte é Cristo, irmão. Ele é a fonte da vida eterna. E essa fonte jorra pela igreja. Quando eu falo você, estou falando você como igreja. Como o corpo de Cristo tem fluído essa fonte de vida. E se o nosso coração está cheio com outras coisas, como essa fonte, ela vai brotar, ela vai fluir, ela vai jorrar. Essa fonte não serve só para matar a nossa sede, mas ela também serve para matar a sede de muitos. E serve também para, como a palavra diz, que a palavra do Senhor é como uma água limpa, que limpa o nosso interior, que limpa o nosso coração. E nós precisamos da palavra dia a dia, nosso coração guardado na palavra de Deus. Tinha um irmão, hoje ele já partiu para o Senhor, e ele falava sempre assim: não é, irmãos, a vontade de Deus que deve coincidir com a minha vontade. É a minha vontade que tem que coincidir com a vontade do Senhor. Porque hoje, muitas vezes, queremos trazer a vontade de Deus para a nossa vontade. Porque nós desejamos uma coisa ardentemente e nós não queremos perder aquilo. Então eu trago a vontade de Deus e faço como se Deus está naquele negócio. E às vezes Deus não está naquele negócio. Mas o meu coração tem que ser encontrado dentro da vontade de Deus. Sabe, Deus, Ele tem compromisso. Isso foi desde o princípio. Ele tem compromisso. Ele fez uma aliança com a sua vontade. Deus tem compromisso aonde está a vontade dEle. Vou dar um exemplo, Davi. Ele amava, foi um rei que amou o Senhor, de repente foi o homem que mais amou o Senhor. Desejou trazer para Jerusalém a arca, que fazia tanto tempo que a arca já não estava ali. Mas esse amor de Davi não podia quebrar os princípios do Senhor. Esse é um grande problema nesses dias, né? Quebrar princípios, né? E Davi olha para os filisteus e copia um carro de boi. Vamos colocar assim, como se os filisteus fossem o mundo. E Davi coloca a arca em cima desse carro de boi. E começa a trazer essa arca para Jerusalém. E chega, no determinado momento, os bois tropeçam, a arca vai estar pendendo e põe a sua mão na arca com a sua boa intenção, né? E ali ele morre. Usar significa imprudência. E o Senhor fala ali em Efésios: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Nós temos que andar como aquele que tem entendimento. Irmão, Deus nos deu a mente de Cristo para que nós exercitamos ela dia a dia, para que todas as nossas coisas sejam exercitadas pela mente de Cristo. O Senhor nos deu um entendimento. Nós somos
homens espirituais vivendo no mundo carnal, mas nós somos espirituais. Nós não podemos descer ao mundo espiritual e nos tornar homens. Podemos descer no mundo humano, carnal, e nos tornar dessa forma, porque o Senhor nos fez espirituais. Nós temos que lidar com as coisas espiritualmente. Jesus nunca deixou, irmãos, de ser espiritual. E ele lidava com todo tipo de pessoas, com todo tipo de situação, mas nunca ele deixou o seu coração se mover do lugar, porque ele sabia para onde ele veio e para onde ele ia. E a igreja precisa dessa visão. Eu vim do Senhor, eu vou para o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós não podemos envolver o nosso coração, deixar ser seduzido pelos costumes dessa nação. Nós temos que guardar o nosso coração. E Davi disse assim, e temeu Davi, e disse ao Senhor, como trarei a minha arca do Senhor? O temor é aquela experiência que nos traz equilíbrio para considerar diante do Senhor. Davi parou e disse, como agora eu vou trazer? E o Senhor relembrou Davi. E Davi fez todos os processos como deveria ser. E naquele dia, irmãos, Davi foi abençoado. O reino foi abençoado. O Senhor foi glorificado. Porque ele fez de acordo, ele fez conforme o Senhor estabeleceu. Diz que Davi sacrificava, Davi dançava. E é interessante que quando a arca foi depositada no lugar que Davi preparou para ela, Davi dispensou o povo, dando um pedaço de pão, um pedaço de carne, um pouco de vinho. Irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, toda a congregação, ela é abençoada. Ela é abençoada. Quando Davi fez da primeira vez, a congregação não foi abençoada. Teve morte. Mas quando Davi fez pela segunda vez, toda a congregação recebeu vida. A única que sofreu o dano foi a sua esposa, né? Da janela, no seu coração, ela criticou Davi. E ela se tornou estéril. Mas toda a congregação ali foi abençoada. Então, irmãos, tudo que relaciona com a minha vida, lembramos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se eu obedeço, irmãos, não só eu sou abençoado, mas como toda a congregação também é abençoada. Mas se eu desobedeço, irmãos, não só eu recebo prejuízo, mas a igreja também. A igreja, de alguma forma, acontece. Porque se o irmão é machucado, irmãos, nós somos machucados também. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos ligados por juntas, por medula, nós somos ligados. E o corpo de Cristo sente, irmãos. Quando eu estava num sistema, se você ia na reunião ou não ia, para eles era a mesma coisa, né? Agora na igreja, quando um irmão falta, já no nosso coração, sabe o que aconteceu? Nós já ligamos, né? já se preocupamos, né? Porque há esse sentimento do Espírito entre nós. Quando o irmão se ausenta muito, quando o irmão está passando por uma necessidade, logo prontamente a gente já quer ajudá-lo, porque isso faz parte desta obra. É uma obra do Espírito. Então Davi imitou os filisteus e se prejudicou muito. Mas quando Davi fez conforme o princípio do Senhor, toda a congregação é abençoada. Porque o princípio do Senhor, irmãos, é como está escrito aqui em Isaías, capítulo 25. Isaías capítulo 25. O verso 1, precisamos gravar no nosso coração.
Isaías 25, verso 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Os Seus conselhos antigos. Irmão, Jesus é desde o princípio. O Filho é desde o princípio. E se nós lermos Isaías capítulo 9, e fala que o conselho do Senhor é o próprio Senhor. Não tem como nós separarmos a palavra, né, ou o conselho, ou as escrituras da vida do Senhor. São a mesma coisa. Então, só para confirmar, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um dos nomes do Senhor é Conselheiro. Conselheiro. Então, conselho, precisamos estar sempre atentos ao conselho do Senhor para a vida da igreja. É só para conferir, se nós abrirmos agora em Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19, verso 13. Diz: E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui diz o verbo de Deus, a Palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é aquela palavra inspirada que Paulo escreve para Timóteo, diz que toda palavra inspirada de Deus, toda palavra é inspirada por Deus, é proveitosa. Então essa palavra, irmãos, viva, que tem operado, que está operando sobre a nossa vida, dentro de nós. Então ele é o conselho, Isaías escreve, e João escreve no Apocalipse que ele é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Então é importante, irmãos, para que nós demos o valor real à palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser prioridade na nossa vida, porque tudo que tem, toda a experiência da igreja parte da palavra do Senhor. As nossas orações, se nós não lermos a palavra, nós não teremos oração, porque nós devemos orar a palavra do Senhor. Os nossos louvores é a palavra do Senhor. A nossa comunhão com a mesa é pela palavra do Senhor. A nossa comunhão entre nós é pela palavra do Senhor. Porque foi por ela que foi criado todas as coisas. O Senhor quer estar resgatando, restaurando, melhor dizendo, isso na nossa vida. Vamos abrir aqui comigo, irmãos, também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primeiro Tessalonicenses 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de vós a palavra de nós, a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. É a palavra do Senhor operando em nós, na vida de todo aquele que crê, que não é palavra de homens, mas como ela é na verdade, como palavra de Deus.
O Senhor está construindo em nós, pela sua palavra, uma obra, uma edificação agradável, uma edificação onde Ele pode ser glorificado, pode ser honrado, onde Ele pode ser visto. Sabe, pessoas fracas, né? Paulo fala lá em Coríntios, vede a vossa vocação, que vocês não eram muito sábios, muito entendidos, mas o Senhor o chamou para que vocês se gloriem, mas se gloriem no Senhor. Nós éramos, irmãos, na nossa carnal compreensão antigamente, nós não éramos aqueles que tinham grande destaque, né? Mas porém, isso atraiu o coração do Senhor. Porque o Senhor, o coração de Deus, Ele tem uma fraqueza, se eu posso dizer assim. Ele se inclina para os fracos, Ele se inclina para os humildes, Ele se inclina para os necessitados. O coração do Senhor não resiste. Então Ele chama desde o princípio, olha, eu chamei vocês como povo, não porque vocês eram um povo maior sobre toda a terra, mas pelo contrário, eu chamei vocês porque vocês eram um povo pequeno. Eu vos chamei porque eu vos amei. Ah, irmãos, é incrível quando nós entendemos isso, o nosso chamado, né, nossa limitação, mas também é incrível quando nós entendemos que é o nosso Senhor que nos fortalece, que é o nosso Senhor que opera em nós, que tem o poder de operar em nós dia a dia. Né? Se nós estudarmos um pouquinho a vida de Paulo, né? No final ele fala, eu sou o principal dos pecadores, fui o principal dos pecadores. De forma nenhuma ele quis colocar o que ele era no judaísmo, sobressaía aquelas pessoas que eram da sua idade, ele sobressaía. Ele não foi isso, mas ele disse, olha, eu considerei assim como nada, para mim ganhar a Cristo, para mim ser achado em Cristo. Então, nesse verso, ganhar a Cristo, tem uma experiência assim que a gente teve particular e abriu mais a nossa visão. Primeiro Filipenses capítulo 3. Depois os irmãos podem considerar nas suas casas, Filipenses, toda a carta aqui de Filipenses, né? Mas no capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo, ele podia se gloriar, mas ele não fez isso. Mas pelo contrário, ele deixou tudo para trás para ganhar a Cristo. Mas não só ganhar a Cristo, irmãos, mas também para ser achado nele. Então, para ganhar, Paulo teve que perder. E para ser achado nele, ele teve que permanecer diante do Senhor até o fim. Então, para ser achado no Senhor, irmãos, precisamos nos esforçar, empregar esforço. O reino de Deus, sim, é conquistado com força.
Claro, a gente vê, é a graça do Senhor, né? Paulo fala assim, ele fez tantas coisas na incredulidade contra a igreja, contra o Senhor, mas ele diz, a graça do Senhor me achou. Porém, o quanto Paulo se dedicou, essa graça, ela vai nos fortalecer, mas para que nós permanecemos, nós vamos sofrer o dano. Mas se nós permanecermos, nós seremos no final achados nele, achados em Cristo, né? Se em Timóteo aqui capítulo 2 Timóteo capítulo 4, o verso 7, um verso tão conhecido e tão lido por muitos irmãos. 2 Timóteo 4, falando de Paulo, verso 7, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória ao Senhor. Porém, Paulo só combateu o bom combate, ele só acabou a carreira. Por quê? Porque ele permaneceu na fé, porque ele guardou a fé. Porque se ele não tivesse guardado a fé, ele não tinha, irmãos, combatido o bom combate. Ele não tinha terminado a carreira. Então, permanecer, caminhar pela fé. A fé, irmãos, nela existe uma experiência chamada descanso. Isaías fala: aquele que crê não se apressa. Por que nós devemos não se apressar? Ainda que vivemos num mundo tão conturbado, né? Ainda que vivemos num mundo tão agitado, vivemos num mundo imediatista, né? Hoje as pessoas querem tudo rapidamente. Vamos abrir aqui no livro de Isaías. Só conferir aqui para os irmãos. Isaías capítulo 28. Ainda vivemos num mundo tão agitado, irmãos, com muitas palavras. Mas o nosso mundo não é daqui. Isaías capítulo 28, o verso 10. Porque eu devo descansar o meu coração, não ter pressa. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. O Senhor, Isaías 28, verso 16. Vamos ler novamente. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. É um tempo de descanso, irmãos. Um descanso do Senhor, porque essa pedra já foi posta. Ela está ali como um fundamento. E não pode ser tirada, não pode ser retirada. E sobre ela que a igreja está sendo edificada, né? Paulo fala assim: e veja cada um como edifica, né? Porque ele tinha colocado, ele como sábio arquiteto tinha colocado o fundamento. Ele fala: veja cada um como edifica sobre ela. Irmãos, veja, considere. É para nós considerarmos como que nós estamos sendo edificados sobre essa rocha. Porque ela está ali e ela não vai ser movida. Então aquele que crê, descanse o seu coração. O descanso, ele está ligado com a fé. É no descanso. Essa versão que diz assim: quem crê em mim jamais será abalado.
jamais será abalado. Jamais será confundido. Porque uma das dificuldades nossa é esperar, não é, irmãos? É esperar. E o salmista, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor. Aí que está o segredo. O segredo. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus só ouviu o clamor do salmista porque ele esperou com paciência. É um tempo de esperar, irmãos. E nessa espera diante do Senhor, crendo nele, que aquele fundamento jamais será tirado, então eu não serei abalado. Eu lembrei quando estava falando, lembrei da situação ali de João Batista, né? Porque essa questão de não ser abalado e aguardar é que o Senhor nos chamou para o retorno à realidade lá da criação, né? E a gente vê esse mundo, saber que nós não somos desse mundo. Não tem, então, às vezes, a gente quer se assentar aqui, a gente quer, né? E eu lembrei de João Batista, porque João Batista olha e diz: olha o poder de Deus. E de repente, quando ele estava num aperto, na prisão, sozinho, com pressão na cabeça, olha, pergunta para ele se é ele mesmo, né? Ou devemos esperar outro. Você vê que até João Batista se abalou com a pressão e com o desânimo ali de estar preso e tudo, né? Saber que nós estamos a descer de ser abalados, mas a gente, justamente essa questão, né, de você permanecer, de você confiar, e a confiança é algo que você exerce, educa o teu coração, você ministra o teu coração, porque é a verdade. Vai vir, temos que aguardar. Não somos daqui, não afunda a raiz, que não somos daqui. Sim. Nós estamos esperando a chegada do nosso reino. Amém. E as pessoas se afundam, né? Como quando os judeus foram dispersos, muitas vezes chegava na hora de voltar. Poxa, mas agora está tudo tão bom. Aqui eu tenho minha lojinha aqui, né? Tenho minha lojinha, tenho tudo certinho. E justamente a gente está aqui como resgatador. Sabe por quê? Porque, olha, graças a Deus alguém nos resgatou, porque nós também estávamos Amém. perdidos lá. Amém. É verdade, irmãos. Mas o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque acho que o mais difícil é essa experiência realmente de esperar, né? Como aqueles 2 discípulos de Emaú, caminhando, Jesus se aproxima deles, eles começam a contar a história de Jesus para Jesus e falar, ele disse que ressuscitaria ao 3º dia, mas tinha esquecido, irmãos. O acontecimento recente. Isso fala muito conosco. Mas nós devemos insistir pela palavra. Amém. Pela fé. Porque isso está produzindo em nós algo, irmãos, incrível. Algo incrível. O coração do Senhor, vê o quanto ele sofreu pressão, né? Ele sofreu pressão o tempo todo. Ele nasceu e se levanta um movimento para matar todas as crianças. Eles tiveram que fugir para o Egito, para o deserto, melhor dizendo. E depois tudo que aconteceu. Então Jesus sempre sofreu pressão. E se nós olharmos a vida de Paulo e daqueles homens que caminharam com o Senhor, todos eles sofreram pressão. Mas tem um segredo aí, né? A prova da nossa fé. A prova da nossa fé, irmão. Pedro, lá no começo, a gente lê Lucas, quando o Senhor chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás te pediu a tua vida para cirandar como trigo. O que Jesus fez? Repreendeu a Satanás?
Não, o Senhor falou assim, mas eu roguei ao Pai que você fosse fortalecido na fé. Daí lá na carta de Pedro, capítulo 1, ele escreve essa experiência. A prova da nossa fé. É muito mais preciosa do que o ouro que perece. Amados, essa prova da nossa fé, ela tem um valor celestial, espiritual no reino de Deus muito elevado. O ouro, ele tem seu valor terreno. Você vai pôr ele no fogo, ele vai se purificando, mas ele vai passar. Mas a fé não. Vai nos levar a adquirir, a alcançar coisas celestiais. E o Senhor está nos preparando justamente por isso que o Maurício falou, né? Se o Senhor demora um pouco, será que Ele virá? Será que acabou para mim, né? Mas o Senhor permite que nós passamos por esta prova, para que o nosso coração se aproxime mais dele, irmão. Jó tinha uma experiência, olha só, de ouvir falar, né? Estou usando a mesma palavra do verso, de ouvir falar. Jó tinha um relacionamento de ouvir falar. Às vezes, quanto de nós temos relacionamento com o Senhor de ouvir falar? Mas no final ele disse, mas agora é de estar junto. De estar junto, ele passou por toda a prova dele e ele viu o que restou na vida dele foi o Senhor. E é assim conosco também, irmão. O Senhor está preparando o nosso coração. Não desista e não se aflija, porque fiel é o que prometeu e também fará. Tudo está dentro do propósito do Senhor. Não é assim como o Maurício falou, considerou ali, aqui sabiamente. Às vezes vivemos nesse mundo achando que somos daqui, né? Mas o Senhor tem preparado, irmãos, uma pátria muito melhor que a nossa. Uma pátria celestial. E é para lá que nós estamos indo, irmãos. Amém? Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor. Que essa palavra possa cooperar de alguma forma, irmãos, com a fé dos irmãos. Amém? Porque a boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar, aperfeiçoar até o dia de Cristo. Senhor, esta manhã nos humilhamos mais uma vez diante do Senhor, porque quantas vezes, Senhor, o nosso coração se estremece por causa das situações, Senhor, mas queremos confiar na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, ela é fiel que nos prometeu e também fará, Senhor. Tu estarás cumprindo todas as coisas, Senhor. Em Ti se cumprirá todas as coisas. Que o coração dos irmãos aqui de São Bento sejam fortalecidos, Senhor. Renovados, ó Deus, guardados no Senhor, preservados no Senhor. Que os irmãos aqui, Senhor, esperem com paciência no Senhor. Senhor, a fornalha ela pode estar aquecida, mas o Senhor está ali, Senhor. Ó Deus, é a Tua palavra que foi enviada, Senhor. A Tua palavra foi enviada sobre este lugar, Senhor. E Tu estás fazendo uma obra maravilhosa aqui, Senhor. Levanta, Senhor, cada dia mais o Teu testemunho nessa cidade, fortalecendo os irmãos, visitando esses irmãos, guardando esses irmãos, realmente fazendo os irmãos prosperarem no Senhor, trazendo ovelhas para este lugar. Ó Senhor, Te damos graças, Senhor, pelo Teu amor derramado sobre a vida da igreja aqui, Senhor. Guarda os irmãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.